pregue a palavra, né? Conselho de Paulo a Timóteo. Pregue a palavra. E eu particularmente procuro fazer isso. Aqueles que aceitam, aceitam. Os que não aceitam, eu com certeza fico muito triste. Gostaria que todos fossem salvos, como diz o versículo que a gente até comentou ontem. É da vontade de Deus que todo homem seja salvo. Mas, infelizmente, eu creio que nem todos serão. Mas eu trabalho... Essa é a nossa missão, né? A nossa missão é tentar, pelo menos, trabalhar para tal, né? A Bíblia nos chama a pregar a palavra, a anunciar o Evangelho, né? Mas é Deus quem converte as pessoas, é o Espírito Santo quem convence. O nosso papel é evangelizar, é pregar a palavra. E ponto. Legal, muito legal. Mudando um pouco o assunto, ontem nós estivemos juntos, né? Não era no momento de entrevista mesmo. E teve uma pergunta que ficou faltando, que eu acho que muitas das pessoas aí que estão assistindo, principalmente o público mais velho, gostaria de entender, e é uma dúvida minha também, que é o seguinte: como você vê a inserção, a concomitância entre ciência e religião hoje, no seu ponto de vista? Porque você sabe que existem grandes embates, né, entre ciência e religião. Você, como missionário, deve ter uma opinião formada sobre tal. O que você vê, assim? Porque existem grandes... Engraçado que a gente está vendo ver que grandes intelectuais até são ateus, né? Tem até aquela religião hoje em dia que se chama cientologia. Como é que você vê esse trâmite entre a ciência e a religião? Esse é até um assunto muito, muito legal, né? Até muito abordado em alguns lugares onde eu tenho ido, as pessoas têm falado disso aí. É interessante notar que existem muitos cientistas hoje e renomados, que são cristãos, que acreditam em Deus e que provam através da ciência que o que está na Bíblia é verdade. Então, assim, e existem outros que vão dizer que a ciência é real e a Bíblia é falsa, né? Eu não sou um cara que vou te dizer assim, ó, eu não acredito na ciência. Eu acredito na ciência, entende? Eu só não acredito na ciência que... Pura e simples. Pura e simples na ciência que vai dizer que a Bíblia não é verdadeira, entende? Ou que queira provar que a Bíblia não é verdadeira, né? Existem algumas teorias agora, alguns cientistas que chegaram, que estão trazendo algumas teorias, eu ouvi falar, não vi os caras falarem, mas amigos meus que me contaram, que querem provar a existência de extraterrestres, por exemplo, né? E que trazem a Bíblia como base, como o arrebatamento de Elias, né? A carruagem de fogo, dizem eles que essa carruagem de fogo seria os extraterrestres, e que realmente naquela época o autor que escreveu disse a base que ele teve, a visão dele, e como o que ele conhecia de maior, de mais evoluído na época era uma carruagem, então ele disse que era uma carruagem de fogo. Mas na verdade não era uma carruagem, mas era a visão maior, mais desenvolvida que ele tinha, né? E Enoque e tudo mais. Então assim, eu já não acredito nessa parte, né? Porque eu acredito que realmente foi Deus que o levou, né? Deus, não o extraterrestre, porque está escrito na Bíblia. Mas assim, então alguns cientistas querem usar a Bíblia como base para provar algumas teorias, né? Outros usam teorias de ciências realmente para descartarem a Bíblia. Eu acredito que há uma junção entre os dois, né? Que elas podem coexistir. A Bíblia tem ciência na Bíblia. Claro. Você encontra ciência, você encontra geografia, você encontra história, você encontra poesia, filosofia. Você encontra filosofia. O mais importante é que você encontre a salvação. A salvação. O foco é a salvação. E o manual para nossas vidas, né? Uma conduta de vida que realmente agrada a Deus, né? Agora, em relação à ciência, eu não sou científico. Não é uma matéria que eu fui forte na escola. Claro. Mas eu acredito que podemos conciliar, desde que não descarte a Bíblia, que é a palavra de Deus, a ciência ela tá ligada. Eu até fiz essa pergunta para fazer um prelúdio a um dos temas mais polêmicos do cristianismo, que é o seguinte: por que eu fiz essa pergunta linkando entre ciência e religião?
Porque hoje o que está em voga muito, até mesmo por causa do Marco Feliciano, mesmo que está falando dos direitos humanos e tal, é essa questão da homossexualidade. Você sabe que isso explodiu de uma forma de uns tempos atrás, né? Que gerou muita polêmica. Quem acompanhou sabe disso. Porque a Organização Mundial de Saúde ainda considera o homossexualismo como doença. A Bíblia considera com veemência que é pecado. A ciência tem outro parecer para com o homossexualismo. Qual que é o seu entendimento sobre isso? Qual que é o seu parecer sobre isso? Cara, eu acredito assim. Vai cortar? Tipo, a ideia era ele finalizar um bloco, né? Porque tava dando tempo aqui. Ah, tá. Por isso que eu falei. Só era ativar. Você lembra que eu falei pra você? Tá. Agora já corta, né? Porque minha voz já saiu na gravação. Mas aí eu faço um corte?